No dia de hoje, o nosso estudo nos coloca diante do capítulo de número 21, Desdobramento. É o capítulo que analisa, sob o ponto de vista dos mecanismos da mediunidade, como é que se opera a questão que ele coloca nesta chave, denominada desdobramento, mas que envolve o sono artificial, o sono natural, o sono e o sonho, a questão ligada à concentração que leva ao desdobramento, a inspiração que o desdobramento pode trazer e, por fim, o desdobramento e a mediunidade. Então, é um conjunto de informações que, curiosamente, são sempre apresentadas. Quando a gente tem o hábito de fazer, não em exposição pública, porque esse não é um assunto que muitas vezes a gente aborda. A questão do sonho é frequente, ela sempre aparece sob a forma de dúvidas, mas muitas vezes ela é apresentada como o que significa ter sonhado assim ou daquela maneira, e isso, em termos de público, é um desastre, porque a pessoa escreve a dúvida quando não tem a chance de formular falando, depende da dinâmica de cada casa, e se ela escreve, outro vai ler. Então, você depende de alguém colocar corretamente no papel para que outro, fazendo a questão, entenda e a transmita. Resultado é muito, muito complicado. Porém, no âmbito do COEM ou de outros cursos similares que fazem parte da preparação para o exercício da atividade mediúnica, essas questões aparecem muito, muito mesmo. A aula sobre desdobramento é uma daquelas em que as perguntas são múltiplas e também a narrativa de casos particulares, o que demora um pouquinho para a gente poder equacionar. O capítulo, nessa maneira como se apresenta, ele tem uma didática muito grande, né? Porque ele trabalha a partir de pontos que ele já estabeleceu, nós já tivemos a chance de ver aqui, que são aqueles ligados à hipnose, né? Ele parte deles para nos dar condições de entender a abordagem. A primeira coisa que ele faz, então, é nos pedir, recorde, olha, lembre-se que nós vimos o fenômeno da hipnose profunda entre um magnetizador e aquele que é o sensitivo, o sujeito do processo de hipnotização. Quando o sujeito atende à ordem do hipnotizador, ele cai em transe e começa a permitir que lhe escape do tórax um vapor branco que se condensa à esquerda do corpo físico, formando como que uma duplicata deste, mas em proporções visivelmente mais ligeiras, como anotam os espíritos. São eles que observam. Induzido, então, pela vontade daquele que o dirige, o sensitivo destaca-se à distância para efetuar observações ou, eventualmente, transmitir notícias dentro de algumas finalidades que devem ser objeto desse tipo de tarefa. O sensitivo, se puder ser observado em deslocamento, é visto quase que invariavelmente ligado ao corpo físico por um fio tenuíssimo, chamado fio de prata, como muitas vezes a literatura descreve. E, dessa forma, ligado ao veículo físico, ele executa as ordens que recebeu
havendo, para tanto, como assinala André Luiz, uma grande preocupação, uma só grande preocupação, a de manter a dignidade de natureza moral. Né? Ele não pode violar nada que seja inadequado. Ele deve manter-se e, em razão deste processo, ele pode trazer muitas informações para a realidade do espírito. Né? Enquanto dorme, então, o corpo físico, a individualidade real, exibe plena integridade de pensamento e transmite avisos e informações. Tá? Então, é muito interessante porque isso dá para nós uma certa síntese, né? Ele efetua observações ou transmite notícias, e faz isso dentro de processos que estão sob controle daquele que é o que está ali conduzindo a situação, que vem a ser o hipnotizador. A distância em que ele se encontra permite a transmissão, como se houvesse de um microfone em uma rádio a narrativa do que está observando. E ela é constatada ali por aqueles que estão acompanhando a experiência. Ela permite que nada se interrompa, né? Como o desdobramento, o sono, nos permite constatar que as funções que o nosso organismo desempenha, elas permanecem inalteradas, porque o processo digestório continua, a respiração também, a pessoa vai guardar sensibilidade reduzida em relação aos sentidos que estarão, de certa forma, ligados ao veículo físico, porém, o pensamento vai vibrar constantemente e vibrará não apenas, como nós podemos imaginar, no corpo que está ali, mas vai vibrar no cérebro perispirítico, naquele que constitui o veículo sutil que vai, então, permitir esta possibilidade. O primeiro tópico diz respeito justamente a essa indução. É o sono induzido, o sono provocado, via de regra, pelo hipnotizador em relação ao hipnotizado. Experiências assim, quando feitas e relatadas, permitem depois a constatação de que aquilo que foi narrado pelo hipnotizado, por aquele que estava momentaneamente afastado do corpo, atendendo a ordem para fazer observações e sempre no sentido de bem aproveitá-las para si próprio, a situação vai mudar agora um pouco de patamar, porque André Luiz, no segundo tópico, analisa a questão do sono natural. E, para tanto, ele vai voltar um pouquinho em pontos que nós já estudamos, que estão ligados ao livro Evolução em Dois Mundos, particularmente o capítulo 18 do Evolução em Dois Mundos. Diz ele para nós que, na maioria das situações, a criatura ainda ligada ao primitivismo tem a mente como que voltada para si mesma e toma o sono natural como momento de recordações agradáveis, qual uma criança que procura o objeto dos seus desejos, o objeto dos seus caprichos. Na onda, então, mental que lhe é própria, a criatura busca na memória as imagens dos próprios desejos que gostaria de concretizar. E muitas vezes nós vamos perceber que as narrativas sobre esse eventual desdobramento
muitas vezes não ultrapassa a hipótese da busca de ver realizados desejos que, no momento de vigília, ela não consegue, e se estivesse na realidade espiritual, manteriam a sua atenção fixada para tais pontos, né? Aquele que, diz André Luiz, é habituado ao culto do amor próprio, quando adormece, quase sempre fica ao lado do próprio corpo físico e entrega-se a pensamentos que alimentam os seus impulsos afetivos. O corpo físico se refaz e ele, então, guarda as ideias que tem em sua própria mente. Não sai dali, ele permanece ali. E isto tem alguns problemas para que a gente possa aprofundar a nossa análise. Segundo André Luiz, aquilo que mais vai retratar, e ele inúmeras vezes vai usar essa expressão nas suas observações, o que é esse envolvimento consigo próprio são as chamadas telas mentais. Telas mentais. Várias vezes, enquanto em trabalho na companhia de outros espíritos instrutores, encarregados de determinadas tarefas, ele se preocupa em descrever as chamadas telas mentais, porque através delas, do exame delas, ele consegue identificar o que vai naqueles espíritos que como que estão hipnotizados, para a gente voltar à mesma informação do tópico 1, por situações, e delas parecem não sair. E esse processo tanto pode se dar pela própria postura que eles têm, como muitas vezes, é o que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente nesse mesmo livro, por influxo do pensamento de entidades com as quais aqueles espíritos se vinculam, né? Então, se for possível, diz André Luiz, observar por visão profunda o diencéfalo de cada um de nós, vamos perceber que a alma retempera ou se retempera nas próprias telas mentais. E ela antevê situações distantes, sofre resultados de abusos, tem questões ligadas ao desconforto físico, à inquietude do seu organismo, a remorso por atos reprováveis, e ele usa uma frase que é muito elementar e que nos permite, todas as vezes que voltarmos a esse assunto, ou quando a leitura nos colocar diante de telas mentais, guardar essa frase: ninguém se livra mentalmente dos reflexos de si mesmo. Ninguém se livra mentalmente dos reflexos de si mesmo. E isto é, assim, algo vital, vital, porque nós vamos recordar de evolução em dois mundos. E lá, no capítulo 17, eu tinha dito 18, me equivoquei, o capítulo é o 17. Agora eu trouxe ele aqui para mim, então fica fácil, é o 17. Ele escreveu e nós estudamos. Durante o sono natural, permanece a mente, através do corpo espiritual, na maioria das vezes, justaposta ao veículo físico. É como um cavaleiro que repousasse ao pé do animal que descansa. Foi a imagem que ele nos deu lá, enquanto ele se recolhe ao próprio íntimo. Então, está lá no 17 do Evolução em Dois Mundos. Eu tenho o meu instrumento, que é o corpo físico,
aquele do qual eu me valho para a reencarnação, e estando, de certa forma, liberto pela emancipação da alma, dali não saio, ali permaneço, para refletir ou imaginar, diz ele, de conformidade com os seus problemas e inquietações, necessidades e desejos. Então, há como que um vínculo e que retrata essa nossa própria condição. Ele pode também, escreveu lá André Luiz, sair da posição de espectador para a de agente, pelo pensamento contínuo que desloca a sua organização perispiritual e exercita, pelo impulso da corrente mental, a conscientização a respeito dos ambientes diversos do mundo espiritual. Então, nós somos espíritos reencarnados. Somos provenientes de regiões das esferas espirituais com as quais mantemos afinidades. E isto faz com que, muitas vezes, tenhamos, nessa hipótese do sono, ligado ao desprendimento, como ele narrou lá em Evolução em Dois Mundos, o regresso a essas mesmas situações. Né? Voltamos a ver ambientes, voltamos a conviver com espíritos com os quais mantemos vínculos, etc. A lembrança de tais oportunidades pode não nos ocorrer, salvo sob a forma de intuições, aquela ideia de que tínhamos algo para nos recordar, mas ele não é possível porque agora os elementos que nos farão poder veicular as nossas impressões são aqueles que estão no corpo, e é através deles que nós poderemos e captamos as impressões de tudo aquilo que nos ocorre. Quando em desprendimento, a capacidade de percepção ela está localizada num organismo, o perispírito, que não é o organismo corporal. Né? O elo entre o espírito e o organismo corporal é o perispírito. Eu guardo no perispírito estas lembranças. Porém, quando estou encarnado, eu vou guardar as lembranças vivas daquilo que no corpo eu experimentei. Então, é uma dificuldade de ajustamento, uma dificuldade de ajustamento. Então, para que a gente fixe bem, se o sono é induzido, esse processo do deslocar-se permite a constatação a partir do condutor, do indutor do sono, que vem a ser o hipnotizador, por modo de nos permitir a comparação, enquanto que, naturalmente, nós deixamos o veículo físico, porém, é preciso guardar neste processo propósitos que sejam úteis à nossa própria jornada. Mas se as nossas preocupações, se as nossas vivências não guardam nenhuma sorte de projetos de natureza espiritual, fica fácil entender que os nossos espíritos não aproveitarão como deveriam tais instantes. Né? É bem mesmo a imagem de alguém que, tendo feito uma jornada na sua montaria, quando chega o momento de descansar, para e desce da montaria, mas não a deixa. Ele continua ali, ao pé daquele que o conduziu. A imagem é muito forte, mas ela permite que a gente rapidamente crie associação. É preciso ter cuidado. Por quê? Porque é nosso espírito quem vai dar contas da nossa própria realidade
quando tornarmos a realidade espiritual. Então, é lá que nós vamos espelhar aquilo que efetivamente foi o móvel das nossas ocupações. Se as ocupações foram o tempo todo vinculadas às experiências terrenas, não resta dúvida que até a ideia de uma desencarnação é uma ideia fantasiosa. A gente ouve a palavra e faz dela o uso que entender mais apropriado. Acho que aqui casa bem aquela afirmação de Emmanuel, no sentido de que muitos, para não dizer todos, morrem, mas muito poucos efetivamente desencarnam, pelo fato de que o desencarnar deve significar, durante a existência, uma conduta de desapego. Se você não tem o desapego, fica complicado imaginar que passaria a tê-lo depois do momento em que os laços perispiríticos são rompidos pelo corpo. É muito complicado imaginar que isso se dê em passe de mágica. E quem tem a experiência do atendimento mediúnico sabe perfeitamente daquilo que a gente está falando aqui agora, porque os espíritos atendidos muitas vezes retratam situações que vivenciam ou que vivenciaram, que são situações que nós temos a chance de perceber, são rotineiras de uma vida de alguém que ainda está preso à experiência corporal. No tópico terceiro, ele então tem a chance de dar um salto, né? O sono era induzido, o sono natural, agora ele faz a liga entre o sono e o sonho. E vai de volta retomar informações que nós já temos, já tivemos. O desdobramento em fases iniciais evolutivas do homem é simplesmente para refazer o físico. Quanto mais for próxima do início da jornada essa situação, mais ligado à preocupação de só refazer o físico, que será mantida pelo espírito. Nos animais superiores, acrescenta ele, cujas ondas mentais são fragmentárias, o sonho é puro reflexo das atividades fisiológicas. Não tem absolutamente nada diferente disso. No homem primitivo, com ondas mentais em fase de expansão, mas não expandidas, o sonho por muito tempo será invariável, invariável. Ação reflexa do seu próprio mundo consciencial ou afetivo. Quer dizer, esta será a regra, a regra. Quanto mais próximo da matéria, né? Quanto mais apegado estiver, quanto primeiras forem as suas experiências ou primitivas forem as suas ideias, mais tempo o homem levará para inteirar-se de questões de natureza espiritual. Quando elas surgirão? Ele é muito claro. Com o pensamento em evolução, a criatura vai amadurecer espiritualmente. Veja que não há nenhum tipo de choque nesse processo, nenhum tipo de choque. As coisas vão se processando de forma a permitirem uma evolução e o ganho de informações e de responsabilizações. No início da nossa jornada, enquanto não lograrmos ser
os seres evoluídos que conseguirmos nos transformar, nós experimentaremos, sim, tais limitações. É uma característica. Na natureza não há saltos. Então, a pessoa vai viver dentro daquele tipo de progresso que conseguiu alcançar. Não terá condições de identificar outras vibrações e realidades em razão de sua própria limitação. Né? Não é que lhe seja interdito o acesso. Não, ela não detém elementos para que isso ocorra. E aí ele faz uma análise bastante objetiva que nos ajuda a compreender muitos dos relatos que a gente recebe. Por isso é que eu disse que nas exposições é muito difícil fazer esse tipo de análise, porque nós vamos ver agora aquilo que a pessoa narra, quando muitas vezes fala a respeito do que guarda do seu sono, né? O homem do campo diz que voltou a cuidar da plantação. Aquele que está trabalhando numa obra como artista fala do regresso a essa obra. Aquele que delinquiu tem, como sempre, a oportunidade de voltar ao local do crime. Aquela que já se dedica ao cuidado de outros, como é o caso da mãe, usa esse tempo para acompanhar como estão os seus próprios filhos. Há de se depender do estágio e das ocupações que cada um de nós tem e mantém. Então, somente através da nossa própria evolução, da melhoria das nossas próprias condições espirituais, é que serão possíveis observações mais amplas, mais amplas. Não há saltos, não há saltos. Isso dá para a gente, então, entender muitos dos relatos que serão feitos, porque aonde estiver a preocupação, e se a pessoa for colhida pela desencarnação, e aquele era o seu tesouro, para ele ela se voltará e dará, se for possível ouvi-la, se for possível analisá-la, como ele várias vezes fez em suas obras na companhia de instrutores, vai ser possível observar ali o que ela traz em sua tela mental. Que tipo de preocupações e ocupações ela mantém. Então, é esse o convite para desmaterializar-se, para deixar situações, porque, embora algumas possam ser meritórias, a obra desenvolvida pelo artista, o trabalho desenvolvido por aquele que opera na atividade qualquer que seja, ele usa o exemplo do agricultor, a mãe que vela pelos filhos, há que se prestar atenção que nós temos que romper, né? Ocupar-se de atividades enquanto se está encarnado é uma coisa. Querer que elas permaneçam depois que nós não estamos mais vinculados ao corpo é fator de desequilíbrio e que muitas vezes, então, será utilizado por espíritos que têm para conosco algum tipo de problema, algum tipo de vínculo que não foi condutor do perdão, do esquecimento, há processos de constrangimento. Há processos de constrangimento. E vai ser difícil, como ele mesmo insistiu em falar, que de fora sejamos libertados daquelas telas mentais que são nossas. Porque não há nada que venha, é nosso. Então, nós trazemos em nós essa possibilidade. Somos espíritos, nós trazemos em nós. E estas vinculações só poderão ser eliminadas por nós mesmos. Será o nosso empenho
o nosso crescimento espiritual, que vai dar chances para que esse crescimento ocorra. Se não acontecer, permaneceremos. Somos imortais. Voltaremos a novos corpos, teremos novas oportunidades. E é esta razão que explica vários comportamentos observáveis, várias questões observadas, quando a gente está analisando a ideia daquilo com que a pessoa diz sonhar, né? Ela fala muitas vezes de coisas que só são a repetição daquilo que ocorre no seu dia a dia. Ele nos apresenta o que a gente pode classificar de sugestões para melhorar isso, né? Então, diz ele, na diversidade dos níveis evolutivos e de profissões, o homem exterioriza os quadros mentais relativos às suas atividades e recolhe dos espíritos sugestões para o trabalho em que se empenham. Embora se comporte como uma criança no meio de adultos, quando à distância do corpo físico, permanecendo entre as ideias superiores que recebe e as infantis que lhe são próprias, quando acordar, né, vai gerar esse aspecto caótico de reminiscências que vai guardar. Mas são impressões muito difusas, muito difusas. Por quê? Porque seu estágio evolutivo não é o mesmo daqueles que momentaneamente podem orientá-lo. E nós temos a nos orientar espíritos interessados em nosso progresso. A orientação, no sentido como os espíritos a apresentam, é a orientação para a evolução. Tudo que for contrário a isso não será uma orientação, será, na verdade, uma afinização. Então, aquele que se afiniza comigo tem as mesmas ideias que eu tenho. O meu orientador, do ponto de vista da evolução, é alguém que tem ideias diferentes e superiores às minhas. Então, ele tenderá, nessas oportunidades, a me manter atento para os pontos que eu preciso mudar, para os valores que eu preciso adquirir. Ele não vai se restringir às situações de hoje e muito menos às situações de ontem, que são, via de regra, as telas que os espíritos que não nos perdoaram insistem em assinalar, para que nós também não consigamos sair daquela situação, porque eles estão presos a elas e querem que também nós estejamos presos. A importância, então, da sintonia é manifesta, né? Diz ele, milhões de pessoas na faixa mediana da evolução, ao dormirem, desdobram-se e entram quase que mecanicamente em sintonia com entidades afins. E esta sintonização tanto pode se dar para o bem, quanto para a manutenção de atitudes que não são, assim, boas. Tanto dá, né? Olha que interessante como Kardec leu esse problema a partir da questão 402 de O Livro dos Espíritos, né? Vem lá a informação de que a liberdade dos espíritos, do espírito, particulariza a resposta, durante o sono é evidenciada pelos sonhos. Quando o corpo repousa, o espírito apresenta mais faculdades que durante a vigília. O sonho vem a ser a lembrança do que o espírito viu durante o sono. E nem sempre nos lembramos do que sonhamos, porque não temos
pleno desenvolvimento das faculdades da alma. É a evolução. Criado simples e ignorante, como os próprios espíritos haviam nos alertado. Assinalados com a consciência, nós começamos uma marcha que depende de nós. A marcha até o estágio da assinalação é dirigida pelas leis naturais. Então, o princípio inteligente, a gente viu isso a exaustão em Evolução em Dois Mundos, ele tem a chance de, nas duas realidades, fazer progressos. Porém, são progressos que não dependem da sua vontade, são condutos e que ele vai percorrendo. Quando vem a assinalação com a consciência, e aí nós passamos a ter a lembrança, não daquilo que nos ocorre pela experiência fisiológica, como se dá em relação aos animais superiores, e ele mostrou. Mas quando vem a oportunidade de, por nós mesmos, construirmos a jornada, aí mora o perigo. Porque a tendência, infelizmente, até que despertemos, é de que tenhamos a nossa atenção fixada em pontos que não têm relevância do ponto de vista, sob a visão espiritual, perdoe a cacofonia, do ponto de vista espiritual. Né? Tem relevância para a situação transitória. E aí o que acontece no momento que a gente emancipa? Nada. Você continua fazendo a mesma coisa. Então o sujeito relata lá, olha, eu sonho sempre que estou, parece que repetindo. Não é que parece. A sua fixação enquanto espírito repousa naquilo. Repousa naquilo. Você precisa buscar algo a mais. Tem que buscar. Do contrário, não evolui. Você fica preso. E não é uma prisão que você pode contar que alguém abra a cela. É uma prisão que você vai ter que abrir por dentro. É você quem vai abrir. Você quem vai fazer crescer. Então, o cuidado que temos de fazer tudo o que nos tiver ao alcance para melhorar a sintonia do pensamento, a sintonia vibracional, para melhorar as nossas aquisições do ponto de vista espiritual, conhecendo, mas praticando o bem. Assim nós vamos abrindo, e vamos nos habilitando, porque a palavra que me parece mais adequada é esta mesmo, a ter acesso a outros níveis de informação, a outros níveis de conhecimento. Quando ele nos apresenta em nosso lar todos aqueles embates que ele traz consigo mesmo, no limite, André Luiz está nos dando dicas de como a gente pode mudar o nosso próprio foco. Ele não havia mudado o seu, nunca tinha deixado de pensar dentro daquela casinha que ele pensava. Daí, para ele, aquilo tudo parecia uma situação absurda, tá? Mas detinha recursos que poderiam ser utilizados, ser úteis. Certamente, em outra oportunidade encarnatória, isso não está no relato, mas as razões pelas quais não está lá nem sempre são fáceis da gente compreender, tem que considerar o trabalho que o espírito desenvolve. Ele depois se revela em Mensageiros para Frente, alguém perfeitamente habilitado para ir trazendo as narrativas que traz. E quanto mais o tempo avança, na produção literária, ele consegue, em obras como Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Ação e Reação, sair daquele lugar do espectador para alguém que está trabalhando, está interferindo, está ajudando. Quer dizer, ele já se
ambientou. Então, não é o espírito de uns poucos anos atrás. Talvez seja o espírito de muitas desencarnações sucessivas, em períodos maiores, que já goza de recursos para desenvolver o que faz. Ele é efetivamente um espírito preparado para aquelas informações que ele traz. E para introduzir-se, ele coloca o que aconteceu comigo, né? Quando ele sai, até no título do livro é muito interessante, porque a associação com a colônia, nosso lar, é quase que imediata, né? Mas é quando ele descobre qual é o nosso verdadeiro lar, porque ele estava ali com o coração, e onde está o tesouro, está o coração, voltado às preocupações da família. Como é que está lá minha mulher? Será que ela chora por mim? Será que meus filhos ficam descabelados pensando que eu não estou mais entre eles? Como é que eles estão se virando? Até que ele, então, depois daquele aprendizado que ele vai ali nos ofertando, ele se descobre cidadão desse nosso lar, que é a realidade espiritual. Olha, eu sou o espírito que reúne condições de ser útil. É o que ele passa a fazer imediatamente nas obras subsequentes, até o ponto de nos dar, com riqueza de conhecimentos, sempre ancorados naqueles que nós temos disponíveis ou tínhamos disponíveis no momento em que o livro foi escrito, na experiência reencarnatória. Quer dizer, não dá para você ofertar uma qualidade que não será absorvida. Então, você precisa partir de pontos que a pessoa tem, para, a partir desses pontos, trazer novos conhecimentos. Você fazendo esta ligação, você permite o aprendizado e a compreensão. Livro hermético, este que a gente nem consegue saber o que o sujeito está querendo dizer, nós temos bibliotecas repletas. Mas livros que fazem essa ponte tendem a ser, para nós, desafiadores, porque eles nos falam do que conhecemos para abrir nossa informação para o desconhecido. No tópico de número 4 do capítulo, ele junta duas coisas: concentração e desdobramento. Se no primeiro momento ele retrata ocupações transitórias, rotineiras, que, ligadas à própria sobrevivência, condicionam esta liberdade, agora ele começa nos falando a respeito daqueles que trabalham com coisas mais amplas. Ele usa a arte como referência. Durante o sono, diz ele, eles conseguem atrair inspirações para aquilo que estão fazendo, para aquilo que executarão. Espíritos enobrecidos assimilam com as inteligências superiores os motivos corretos e brilhantes que lhes palpitam nas criações. Por outro lado, as mentes criminosas, pelo mesmo processo, apropriam-se de temas infelizes que usam para inspirar aqueles que lhes são afins nas ações. É uma questão pura e simplesmente de afinidade. Ideias que podem ser edificantes transitam ao lado de ideias que podem ser aviltantes. Como cada um de nós se liberta do corpo no momento do repouso que os nossos corpos têm, mas que não são necessários aos nossos espíritos. No momento em que nós deixamos e temos a oportunidade de conhecer, tudo vai depender dos interesses que nós mantemos. Se o nosso interesse é da instrução, da elevação, da criação, do aperfeiçoamento, é óbvio que nós buscaremos sintonias assim, e que também nos buscarão. Do contrário,
quando nós nos sintonizamos com propósitos que não são os melhores, é o momento de receber influxos, reforços, para que aquelas posturas se materializem. Perceba que depende de cada um de nós, né? É um progresso nosso. Aqueles que sintonizam conosco o fazem porque encontram em nossos pensamentos a mesma sorte de pensamentos que eles mantêm. Então, nós temos que mudar. Naquele estudo que desenvolvemos sobre o livro Pensamento e Vida, a recomendação primeira que Emmanuel não cansa de nos dar: alinhe o seu pensamento com a divindade. Busque a Deus. Busque o que é bom. Busque o que é elevado. Porque você não conseguirá frear as ondas que virão dos que estão ao seu lado. Elas virão. Mas você conseguirá, voltando-se para o mais alto, para Deus, você conseguirá manter-se numa sintonia e que aquelas não produzirão os efeitos que tensionam produzir. Mas é uma atitude individual. Individual. No item 5, então, ele fala da inspiração e o desdobramento. Durante o sono, a onda mental atua de duas formas. No sono ativo, quando produz o registro cerebral das impressões do espírito momentaneamente desligado. E no sono passivo, quando a mente se desinteressa totalmente das coisas do mundo físico. Então é preciso pensar qual é a postura. Permanecer ligado naquilo que eu estou fazendo ali. Bom, eu estou tendo apenas e tão somente o reforço de vínculos. Não, buscar coisas maiores, coisas melhores. Nessa situação, eu vou conseguir buscar espíritos que podem me ajudar. Em ambas, eu vou conseguir. Mas quando eu me volto para essa questão passiva, eu acabo recebendo inspiração. E a inspiração nos ajuda a melhorar a qualidade dos intercâmbios que temos e nos faz, depois de muito esforço, ter a própria consciência daquilo que devemos realizar em favor de nós próprios. Em favor de nós próprios. Somos como que inspirados. Agora, não é um processo que se desenvolva de maneira assim, sem muito empenho de nossa parte e, evidentemente, sem que nós tenhamos, como é o que se devemos buscar, mas em razão do nosso próprio pensar, a ajuda espiritual. Né? Isso é tão claro que fica muito fácil recordar daquela intervenção feita por Alexandre em relação ao Adelino. Porque o Adelino tinha para com o Sigismundo a justificada aversão. Ele não houvera perdoado o inimigo de outrora. Consequentemente, por estar preso a uma nova oportunidade, não se recordava de quem era aquela pessoa que ele via. Parece alguém que se aproxima, uma sombra que de mim se aproxima, e eu não consigo identificar quem seja, mas ele tinha a sensação que aquele vínculo lhe trouxe. Como o propósito de Sigismundo havia mudado, e ele agora queria, de certa forma, em relação ao Adelino, em relação a Raquel, ter uma postura diferente, não seria mais o que iria destruir vínculos, mas queria estreitar vínculos, sendo
um espírito com comportamento diverso, a intervenção de Alexandre sobre Adelino é vital para que aquele processo se conscientize. E foi por isso que ele foi requisitado, porque aqueles que desenvolviam a tarefa não vinham encontrando êxito. Pelo contrário, a retração de Sigismundo dificultava fisiologicamente, por força da ação do seu espírito, que Raquel voltasse a engravidar. Eles já tinham o primeiro dos companheiros de jornada e a possibilidade do regresso de Sigismundo era completamente inviabilizada. O que acontece? Acontece que a intervenção do Alexandre, a pedido daqueles que acompanhavam a situação, faz com que ele, vinculado à situação no pretérito, certamente por ter os atendido, por ter os socorrido, isso não fica muito claro no relato, mas fica clara a existência do vínculo. O que ele faz? Ele age no sentido de ter a situação sob domínio. E, tendo essa situação sob domínio, permite a reencarnação de Sigismundo. É o companheiro que vai aproximá-los sem revelar absolutamente nada. Não há uma linha que mostre a revelação, olha ele, aquele... Não importa agora, porque o que vocês vão fazer vai gerar vínculos diferentes. A lembrança do que fizemos, como nós sabemos, por simples observação própria, nem sempre edifica, muitas vezes nos desequilibra. Os equívocos que cometemos, quando deles nos lembramos ou quando deles nos permanecemos o tempo todo invocando, trazem um desequilíbrio muito grande, muito grande. Então é importante saber avançar. O passo errado, que muitas vezes é dado por cada um de nós, não deve ser o passo em que nós permaneçamos estancados. Ele é um passo da jornada. Mas nós temos uma destinação que é melhor e que depende de nós. Então, se eu estancar o passo, eu não avanço. Errei. Qual o propósito? Não errar mais. Não me deixar sucumbir por esse tipo de conduta. Se eu já a tive, ótimo, era um momento em que talvez eu não conhecesse o que eu conheço agora. E por conhecer o que eu conheço agora, o meu objetivo é avançar. Significa que as pessoas vão me perdoar por aquilo que eu fiz? Não significa. Mas significa que, diante da ausência de perdão delas, eu não me desequilibrarei, porque vou conseguir demonstrar que meus passos estão em outra direção. E devo fazer o bem, inclusive para elas, caso isto me seja possível. E se não a elas, a todos quantos eu posso demonstrar que já estou avançando. Porque não é falar que estou evoluindo, nossa, sou uma pessoa muito melhor. Quais são as práticas que demonstram a nossa melhoria? Porque vontade de ser melhor pode ser mantida e deve ser mantida por todo mundo. Mas pede-se algo mais, a concretização. Então, é fazer o bem, fazer. Proclamar que vai fazer é o prenúncio, é o preparatório, né? A conversa do vestiário. Agora, na hora do jogo dado, do jogo posto, como é que é a sua postura? O que você faz? Eu permaneço igual. Bom, não há problema, mesmo, não há problema. Não há, do ponto de vista da doutrina espírita, nenhum tipo de censura, apenas de oportunidade perdida. E como as oportunidades perdidas podem não voltar a aparecer nas nossas jornadas, quando a gente desfruta de condições para já, desde ontem, ir praticando o melhor que sabemos, deixar passar é algo que preocupa, né? Por quê? A informação já está presente.
ela já não é uma informação distante das nossas vidas. Já está. Né? Se ela já está, importa concretizar. O último dos tópicos envolve o desdobramento e a mediunidade. Né? E ele, então, retoma o precedente, diz, olha, a gente acabou de ver que as inspirações que recebemos durante o sono físico derivam de algo que ele chama sintonia na conjugação de ondas mentais. Sintonia que pode se dar entre encarnados e entre encarnados e desencarnados. Porque as influências que recebemos, elas são todas aquelas que os nossos pensamentos modulam no sentido ondulatório. Então, nós recebemos e devolvemos, sintonizamos. Considerável número de pessoas que desenvolve o desdobramento mediúnico se transformam em preciosos instrumentos dos benfeitores da espiritualidade, interligando em serviço as duas realidades, a física e espiritual, quando levam do plano espiritual as instruções para a realidade física. Entre os médiuns desta categoria, diz ele, surpreendemos todos os grandes místicos da fé, portadores de valiosas observações e revelações, para quantos se decidam marchar ao encontro da verdade e do bem. Porém, é necessário que nós nos preparemos para tanto, não na ideia de nos transformarmos nesses grandes mensageiros, mas o de materializarmos as mensagens que buscaremos nós, de nossa vez, obter. Então, o estudo é absolutamente necessário. Para quê? Olha, para que nós consigamos entender aquilo que nos é passado. Se a gente não tiver o mínimo de conhecimento para poder entender, como é que nós vamos captar as ondas mentais que nos trazem tais informações? Nós não conseguiremos. Nós ficaremos mesmo sem entender. Então, eu preciso conhecer. E é aí que vem o grande desafio. O Espírito Verdade assinala esse compromisso da nossa parte. Amai-vos. Bom, o amai-vos é a recomendação de Jesus. Mas instruí-vos. Isto é, reúna recursos, conheça, absorva, faça a sua parte, para que você se torne, assim, permeável a influências diferentes, a vibrações diferentes, que vão te ajudar, primeiro, a si próprio, porque nós melhoramos a nossa qualidade vibracional, as nossas sintonias, e, ao mesmo tempo, poderemos nos transformar em emissários de mensagens que são úteis para aqueles que nos rodeiam. Estudar isto, estudar a questão da lei do campo mental é imprescindível. Diz ele aí para nós em todas as letras, cada espírito somente alcançará a compreensão necessária até o limite do seu discernimento. Então, se eu não conseguir discernir, eu não vou conseguir captar, eu não vou conseguir entender. E como é que eu faço para obter o discernimento? Eu preciso me instruir. Eu preciso me instruir. Né? Nunca, para todos nós, enquanto espíritos, foi tão facilitada a possibilidade da instrução. Notadamente da instrução espírita. Nunca. Né? Nas encarnações no século XIX,
As situações postas não permitiram a muitos de nós, se aqui estivermos, observando que esta é uma possibilidade, não nos permitiram, talvez, ter acesso a tal conteúdo de informações. Podemos tê-las recebido na realidade espiritual? Não resta dúvida que sim. Não resta dúvida que sim. Entretanto, a nova experiência nos traz dentro de condições, de situações em que precisaremos buscar meios de obtê-la, vencer resistências, vencer sugestões. E quantos que buscam, às vezes, o conhecimento espírita param, estancam os seus passos, porque acabam conhecendo muito de mediunismo, muito de práticas de contato espiritual que não tem a feição que o espiritismo nos apresenta e desistem, perdem a oportunidade. O despertar para isso vem das mais diversas formas. E aí a nossa atenção precisa se voltar. Mas ao lado dela, o compromisso de fazer a parte que nos compete. Porque, olha, eu não consigo ver, sou sincero para vocês, não consigo ver nada que nos mostre o sentido contrário. É uma iniciativa pessoal. Então, cada um de nós tem que vencer as próprias resistências. Quais são? O filho pequeno, a dificuldade do horário de trabalho, aquela questão outra da própria sobrevivência, mas nós podemos desenvolver o autoestudo. Nós temos recomendações de leitura, de sugestões, hoje com a facilidade que temos de, através da internet, ouvir companheiros que nos apresentam informações super enriquecedoras através dos estudos que fazem nas mais diversas áreas. E com isso nós vamos, então, enriquecendo a nossa capacidade de entender, de discernir. É só essa capacidade amplificada que vai nos permitir olhar para a jornada encarnatória quando a encerrarmos e ver se avançamos ou não. Né? Se conseguimos, apesar de todos os recados recebidos, de todas as advertências que nos foram passadas, se nós conseguimos dar um passo além daquele que era de nós esperado, se não ficamos aquém desse passo. Né? Olha, eu tinha aqui uma programação para fazer tanto e não saí, não consegui. Por quê? Porque eu me mantive dentro daquela zona de conforto, alegando múltiplos impedimentos para poder fazer alguma coisa. Agora, pensemos bem, sem os recursos tecnológicos que muitos de nós que estamos aqui agora não tiveram, realmente a coisa exigia, né? Porque nós não tínhamos acesso à transmissão de encontros, à possibilidade de participação online, à possibilidade de levar em um aparelho como celular, num aparelho de mídia o mais diverso, as aulas que gostaríamos de aprender, a facilidade de acesso a livros virtuais, a livros físicos em bibliotecas, em instituições que os oferecem. Nós temos. O que falta? Bom, o que falta é aquilo que a gente tinha destacado um pouquinho mais atrás, que é a vontade. E a vontade pressupõe mover a zona de conforto, o imobilismo. Saio dela, avanço além dela, com o propósito de quê? De deter, desenvolver, quanto me for possível, isto que ele chama o discernimento. O discernimento. É só através dessa capacidade de discernir que eu vou conseguir avançar. Mas para obtê-la no grau máximo, eu preciso
me empenhar em compreender. É algo individual, né? A gente convida quando tem a chance, mas cada um vai até onde pode. E não há problema nenhum, é o estágio que a pessoa consegue chegar. Não tem como dar saltos, né? Gostaria tanto de saber como fulano. Bom, mas qual o seu empenho? Qual a sua força de vontade? Eu fico aqui sentado olhando ele fazer e gostaria de ser igual. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é repetir aquilo que ele faz, com o mesmo empenho, com a mesma vontade e até mais, porque você tem tempo para aproveitar mais. Então, não o perca, né? Não deixe de valorizar essa oportunidade. Todos nós, um minuto de informação amplia a nossa capacidade de compreensão. Um minuto, uma leitura de algumas poucas linhas, se refletida, se ponderada e, acima de tudo, se aplicada, faz com que nós nos mexamos. Eu queria encerrar o estudo do capítulo falando a respeito de pessoas que se valem da inspiração, da mediunidade para atender aqueles que o cercam, ser úteis da maneira do ponto de vista espiritual, evocar aqui alguém por quem eu sou nitidamente apaixonado do ponto de vista espiritual, né? Fui presenteado com um quadro dele que ninguém queria. Esse quadro, essa figura ficou perambulando, ninguém queria. Quando eu identifiquei, disse, mas eu quero. Jura, ninguém quis. Eu quero. Eurípides Barçanufo, né? Eurípides Barçanufo, entre 1880 e 1918, foi alguém que contribuiu grandemente para a vivência e a divulgação espírita. Não nos esqueçamos que ele fundou o primeiro colégio nitidamente espírita, o Colégio Allan Kardec, lá em Sacramento. E fez isso com um propósito imenso, de servir. Eu tenho um pequeno conjunto de quadros aqui, onde eu trabalho, e o Eurípides é figura destacada, né? Ele está, para mim, ao lado de duas criaturas que eu admirei e admiro muito, que são o Chico e Dona Alice. Está entre elas, né? Faz parte dessa categoria que eu identifico de espíritos que voltam à jornada terrena para cumprir a sua parte, mas também para servir. E isso serve de inspiração para nós. O Eurípides era o campeão dos desdobramentos. Acho que o caso mais comum dele acontecia enquanto estava lecionando, dando aula lá no Colégio Allan Kardec. Inúmeras vezes ele pedia aos alunos que permanecessem quietos, porque ele precisaria deixar aquele ambiente sem que o seu corpo deixasse, para ir atender alguém que precisava. O caso daquela grávida é, inclusive, documentado pelo Zalmino Zimmermann, no Teoria da Mediunidade, né? O Zalmino apresenta, esse capítulo é o 12, se alguém tiver o livro, o capítulo 12 do livro Teoria da Mediunidade. E Eurípides, lecionando, diz aos alunos, olha, agora vocês fiquem quietinhos, porque eu vou ter que sair. E ele se desdobra, sai e volta. Quando volta, ele conta aos alunos, eu acabei de fazer um parto super difícil. E o marido que está vindo me buscar da fazenda não sabe que é pai, porque está no trajeto. Mas o desespero, a preocupação da mãe tão grande, me levaram até lá para atendê-la e fiz o parto. É uma menina. Quando o pai chega, esbaforido, diz, seu Eurípides, o senhor precisa ir comigo agora.
minha mulher não está passando bem, senhor, fica sossegado. Faz 5 minutos que eu fiz o parto, é uma menina e ela está bem. Você pode se tranquilizar. Mas o homem não se faz de rogado. O senhor está querendo brincar comigo. E a força põe o Eurípides numa montaria e leva até lá, né? O Eurípides não retruca, não vai criar problema, porque sabe que aquilo vai ser útil. Quando ele chega no quarto, a mulher olha para ele e diz assim: por que você trouxe o seu Eurípides de volta? Como de volta? Eu fui buscá-lo. Não, ele esteve aqui, foi ele que fez o parto, o senhor não precisava voltar, não, agora está tudo bem. O pai pede desculpa, e esta é uma das múltiplas narrativas em que nós vemos um espírito voltado para o bem e que se vale de uma faculdade que os nossos espíritos têm para se fazer útil. É isto que o capítulo sobre desdobramento nos quer convidar, a elevar as nossas preocupações, a não fazer do sono que os nossos corpos acabam por ter que experimentar para refazimento o sono dos nossos espíritos. Nós não podemos confundir as coisas. Uma coisa é dar refazimento ao corpo, que, de certa forma, precisa de alguns instantes de repouso. A outra é manter o nosso espírito adormecido. Nosso espírito não pode permanecer adormecido. Ele é ativo, ele deve ser útil. E os momentos de sono, para nós, acabam sendo os mais úteis possíveis, porque a gente pode se instruir, pode estar na companhia daqueles que nos querem ver avançar. Do que vai depender isso, Nazil? Vai depender da sintonia mental que nós mantivemos. De acordo com a sintonia que nós mantivemos, vai ser o quadro que nós encontraremos no instante do refazimento do corpo, mas de ação e de trabalho. Às vezes, a postura de cumprir uma tarefa, uma missão, como no caso de Eurípides, é tal que, mesmo estando no estado de vigília, ele conseguia deixar avisado o que ia fazer. Há inúmeros relatos, a sua biografia é uma biografia enriquecedora para todos nós, e a primeira vez que eu tomei contato com ela despertou um interesse imenso por ele, imenso, né? E quis saber quem era, tinha estado no Brasil, puxa vida, era alguém que havia reencarnado no Brasil e sido tão importante como foi na região de Sacramento e para todos nós de uma maneira mais ampla em razão do seu testemunho de existência, e é por isso que eu, quando identifiquei a sua imagem dentre aquelas que estavam lá e estava abandonada, ninguém havia querido levar aquela imagem. Eu passei a imagem, peguei a imagem, fui, cuidei de colocar uma moldura, e quando passo por ali, dou uma olhadinha para aquele trio e humildemente peço desculpas por ter sabido sobre a vida deles, ter convivido ao lado de um deles e não conseguir implantar, como eles implantaram, pelo esforço dos seus próprios espíritos, algo que me pudesse fazer útil, como eles foram para mim e para todos que com eles puderam conviver. É inspirando-se em exemplos assim que a gente busca sair da baixa sintonia vibracional em que os nossos espíritos estagiam. E sem conseguir imitá-los como deveria, mas pelo menos nos dispondo a fazer alguma coisa, nós vamos ganhando musculatura nessa jornada espiritual que não tem fim,
mas que precisa nos levar a sair de onde nos encontramos para patamares melhores. Obrigado. Na próxima semana, no nosso próximo encontro, a gente retoma os estudos.